A gente segue falando de economia porque a taxa básica de juros no Brasil deve continuar alta por mais tempo do que o esperado. A previsão foi divulgada hoje pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Vamos voltar então a falar com a Priscila Yasbeck, porque, Pri, quando teve o reajuste, o aumento da semana passada, que já era esperado, o que mais preocupava era exatamente o resultado da ata, Porque o que vai vir, Qual que é a previsão? Vai parar de subir os juros ou não? Exatamente, Marcela, porque esse momento é um momento em que os economistas, está todo mundo muito de olho nessa questão dos juros, porque a inflação está superando as expectativas, então é uma questão muito importante. O que a ata trouxe, Os economistas interpretaram que a ata veio um pouco mais dura do que o que era esperado, ou como o mercado diz, um tom um pouco mais hawkish, mais duro. Por quê? Tem um trecho ali específico da ata em que o Banco Central diz o seguinte, que para trazer a inflação para 4% no ano que vem, isso conjuga, de um lado, uma taxa de juro terminal acima do cenário de referência e, de outro, a manutenção da taxa de juro em território significativamente contracionista por um período mais prolongado. Falei um monte de coisa aqui na linguagem do Banco Central, mas o que isso quer dizer? Que a Selic ela tem uma possibilidade de aumentar mais que o esperado, ou seja, a possibilidade de ir além de 13,75%, lembrando que a perspectiva toda é de mais um aumento de meio ponto na próxima reunião do Copom. Então, com essa fala, os economistas já dizem que pode ir além desse aumento de meio ponto na próxima reunião de agosto. Então, pode ser não só um aumento de 13,25 para 13,75, mas acima disso. Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é que ela deve ficar, então, nesse patamar elevado por um período prolongado para trazer a inflação para baixo, E qual que é esse período prolongado? Daí o que os economistas estão dizendo é que a taxa Selic deve ficar acima de 10% ainda em 2023 e, se tudo der certo, ela termina o ano de 2023 em 10%. São essas os principais recados. E aí também chama atenção que o Banco Central ele destaca sobre riscos de inflação subir, e ficar acima da expectativa. Por que vai ter que fazer talvez essa elevação maior que o esperado por mais tempo? Ele cita alguns riscos externos, mas chama atenção também o fato do Banco Central citar as incertezas fiscais internas, ou seja, incertezas em relação às contas públicas, e também fala sobre as medidas tributárias, leia-se, medidas de mudança de impostos, medidas como o teto do ICMS, que o Banco Central diz o seguinte, que devem trazer um alívio de preços no curto prazo, mas podem trazer um aumento de preços no horizonte levante, ou seja, em 2023. Então, o Banco Central tem essa visão, coloca ali nas entrelinhas da ata, que tem uma expectativa aí de que os riscos de inflação sejam assimétricos para cima, Ou tem um risco aí de que a inflação suba ainda mais que o esperado, e por isso vai ter que ser mais duro ainda com os juros. Valeu, Pri.